E aí galera do NerdolaCast, quem fala com vocês é Alex Dark e Minerva teria orgulho dos romanos. Beleza pessoal, aqui é o PR e como o Alex Dark falou, a gente vai falar sobre a arquitetura romana e falar as características boas e é isso. Esse é um podcast bom aí. Fala aí galera, eu sou a Donai007 e hoje nós vamos falar sobre arquitetura romana. Aí. Beleza. Gente, hoje o Gladys não vai poder estar aqui porque amanhã ele tem um compromisso muito cedo, mesmo ele sugerindo o tema. Pois é, o cara sugeriu o tema não participa, mas tudo bem, tem outros motivos. Como podem ver, agora a gente vai falar sobre arquitetura romana, que caso vocês não saibam, é um tema de arquitetura incrível e bem, como pode dizer, bem inovadora para a época, como podemos dizer. Tem feito coisas no passado e se manter vivo até agora. E dizem que tentam até recriar certas coisas que eles conseguiam fazer. Mas então, vamos começar logo esse podcast. Antes eu queria só explicar o motivo de mencionar a Minerva. Não é a Minerva do Harry Potter. Minerva é uma deusa da sabedoria, das artes, estratégias, do comércio e também associada à construção na arquitetura romana e a versão também dela ser tipo a Atena do Império Romano. Frequentemente é apresentada como símbolo da engenharia também, pode dizer, é símbolo também da engenharia, muitas vezes com uma engrenagem ao seu redor. Hoje a seção Minerva é considerada uma versão romana, como vocês ouviram, da Atena escolhida para simbolizar a profissão ou associação com a sabedoria, planejamento, estratégia e construção. Não é tão parecida com o do Harry Potter, né? Mas sabedoria, sim. Tá certo. Tá. Porque, tipo, eu ia falar um pouco porque assim, a Roma antiga gostava muito dos gregos, né? Então. Na verdade, dona, desculpa, mas na verdade a Roma, pelo que diz na história, eles eram da Grécia. Mas de pontos diferentes, né? Tipo, falando um pouquinho aqui sobre a arquitetura romana, adicionando um pouco de informação aqui, observando que junto da nossa sociedade, dá para perceber até que a Roma, junto com outras áreas, por exemplo, o direito, tal, que é da base da nossa sociedade, a arquitetura deles é muito bonita, né? Eu comentei também no episódio da desconstrução da arte, que até mesmo eles, construções, por exemplo, como o do Coliseu, do Panteão, do Acrópole de Constantino e tal, eles já entendiam um pouco da proporção áurea, né, da geometria de ouro também para construir esses monumentos. Então, ao perceber também que, além dessa característica, eles também têm uma influência grande de arcos, né, nas entradas dessas construções, que parece que se repete em todos os monumentos da época, né? Então, parece que é um padrão repetitivo que sempre acontece aí, né, e que gera ainda muita beleza depois de tanto tempo, e ainda estão de pé, mesmo com tanta restauração assim. E ainda assim é uma característica que fica até hoje na história da Itália, né? Então é muito interessante. Como falam, a capital da Itália é Roma, a capital de Itália. Não, ainda assim, a arquitetura romana está na Itália, então pertence à Itália. Se pertence à Itália, é uma característica do país, então é a marca e identidade dele. Eu sei, eu só falo isso pra zoar, porque eles tentam recuperar, tipo, somos inimigos romanos. Mas eles brigando entre si por conta do norte e do sul. Porque a Roma antiga, só pra dar um adentro aqui, a engenharia deles revolucionou, eu acho, muita coisa na Europa, principalmente quando eles expandiu o império deles, né? Tipo, os caras criaram muitas cidades icônicas, como Alexandria. Fundaram muitas cidades, assim, tipo o Farol de Alexandria. Eles fizeram um marco, vamos assim dizer, moderno, porque os caras criavam um aqueduto que ia até na montanha e, usando a própria gravidade, trazia água ali pra cidade, inundava o Coliseu. Não seria tipo uma física da água pra cair pra chegar ao Coliseu? Tipo uma física, né? Porque,
eles tinham que usar muita geometria, né, também, porque, pô, vamos supor, se você vai construir uma estrutura e ela tem que transportar água, pô, você tinha que estudar muito, cara. Tipo, e pra época, eu acho que eles eram uma dessas pessoas, sabe? Como dizem, a arquitetura romana é destacada pela grandiosidade, solidez e utilidade prática, combinando influência grega, etrusca com inovações próprias, com o seu uso do arco, do abadobá e do concreto. Uma coisa que realmente mostrou evolução foi eles usarem cinzas do vulcão para fazer os concretos, que fez eles durarem bastante. Dizem que até hoje tentam recriar, não do mesmo jeito, mas ser um pouco parecido com o concreto que eles usavam há séculos atrás. Tanto que eles evolucionaram também até na construção das estradas deles, né? Fazendo um pouco de distinção da parte da arquitetura que está relacionada às construções, mas ainda assim as estradas dele, tanto que você vê que tem estrada romana que dura até hoje em dia, né? Depois de mais de 2000 anos aí, eles tinham técnicas assim que não eram para serem de pouco tempo, né? Então eles usavam técnicas assim para durarem muito tempo, né? Com várias camadas aí na construção, diferente da técnica hoje em dia, que é para facilitar a drenagem da água, né? Ali já pensavam, por exemplo, embaixo a parte da terra, né? Depois um pouco mais de cimento e por cima a laje pura para facilitar justamente a drenagem da água, diferente de hoje, né? Então você vê que até nisso, um pouco distinto aí da arquitetura, eles já conseguiam entender melhor do que as pessoas de hoje em dia, tanto que as estradas de Roma estão até hoje marcadas, né? Acredito que nem tem tanta manutenção assim, mas ficou algo assim muito durável, né? Não sei nem se eles usavam cinzas de vulcões aí para durar tanto tempo assim, mas é outro marco também da engenharia romana que ficou até hoje aí na Europa, né? Junto com outras construções. Tá. E sim, os romanos, eles também, não só nessa parte de pavimentar a estrada, eles também, na época deles, eu vi um documentário que eles próprios já faziam o próprio sistema de esgoto, pra vocês verem como os caras eram avançados já. Já tinham saneamento básico, né? Aí os caras estavam criando já ali uma coisa que ia revolucionar, né? Então, eles criaram muitas coisas que hoje em dia pavimenta a sociedade moderna. Ou seja, eles eram exímios construtores. Exímios engenheiros, né? Tá. Como aqui, eles usavam o uso do arco e da abobada. Nossa, não consigo falar essa palavra antiga. O domínio dessas... Do arco, abóbada. Ah, tá. O domínio dessas técnicas permitia a criação de pontes, como vocês viram, os aquedutos e as grandes edifícios, além de arcos triunfais para comemorar vitórias militares. Tipo Arco do Triunfo. Ah, tá. Tem outros exemplos. Lembra do Coliseu? Ele é uma construção feita um século depois de Cristo, ou seria um ano depois de Cristo? Ah, não, um século. Um século depois de Cristo. Bom, porque quem mandou construir o Coliseu, acho que foi o Vespasiano, eu acho. Sim. Eu vou contar agora a história. O Coliseu foi construído pelas fontes aqui um século depois de Cristo, motivação política. A construção começou entre 70 e 72 depois de Cristo, logo após o turbulento ano da sucessão de impérios, para construir o famoso. Fizeram aquilo para ser algo populista, como diriam hoje em dia, para poder ter mais votos do povo. O local é simbólico. O espaço ordenou que o Coliseu fosse erguido sobre o lago artificial do luxuoso Palácio Dourado e de seu antecessor, o odiado Imperador Nero. Parece que... Caraca, o que o Nero fez o pessoal ser tão odiado, gente? Vocês lembram? Talvez fazer uma coisa na cidade que foi horrível. Então ainda falam que ele tacou fogo em Roma e ficou tocando violino? Sem contar que ele ficava com a própria mãe, né? Também. Naquela época o incesto estava liberado.
Bom, vai. Infelizmente, não foi mal. Isso infelizmente acontecia, gente. É, O padrão de modalidade naquela época não era igual hoje. é verdade. Então, ao devolver a terra para o povo, ao uso público, ele fez um poderoso gesto político. Foi o financiamento à mão de obra, foi financiada com os saques das vitórias na Primeira Guerra Judaico-Romana e construção com mão de obra escrava de judeus. O anfiteatro foi inaugurado 80 depois de Cristo por Tito, filho de Vespasiano, com 100 dias de jogos que incluíam combate de gladiadores, caça de animais e selvagens. Ah, não. Só um detalhe, pra quem vê isso, não era igual o filme Gladiador, tá? Sim. Nem o filme Gladiador e nem o filme Spartacus. Não, Spartacus é outra coisa, não chega muito a esse ponto. Mas é por um motivo, gente. Naquela época, querendo ou não, um escravo custava caro. E você perder um numa guerra era só prejuízo. É bom, adicionando o comentário aí que o Alex Stark tinha dito aí do porquê que o Império Romano era tão odiado, acredito que era também por conta, né, dos motivos aí que, como era império, ficava sempre em conflito com outras áreas, né? E além disso tinha a questão do paganismo também, junto contra o cristianismo, né, que depois adotou como religião oficial, né, depois de muito tempo, mas provavelmente deve ter sido isso também que ajudou a arruinar e a cair o império. Mas deve ter sido uma das características, né, junto com a intrusão, a invasão de outras terras, do excesso aí de conquista, que ajudou a construir o império e expandir, mas também ajudou também a criar inimigos, né, justamente por conta desse fator, obviamente, mas acredito que com os religiosos e com pontos políticos também, o conflito que era na época, né, então quanto mais crescia, mais os que estavam ao redor ficavam com raiva, né, do próprio império. É verdade. Um detalhe, mas agora só para finalizar a parte do Coliseu, que é a história dele. Vocês veem, o Coliseu naquela época já abrigava de 50 a 80 mil espectadores. Já era tipo quase um estádio de futebol. Só que antes do futebol ser criado, isso é algo mais sangrento. Espectadores para diversos espetáculos, como lutas de gladiadores, caça de animais selvagens, ensinamentos de batalhas famosas. Eventos especiais, a arena podia ser inundada como pelos aquedutos para ter as batalhas navais, coisa que eu acho que eu adoraria ver, mesmo você tendo, talvez você quase fazendo parte do espetáculo, como o Thiago Braga falou, você podia acabar fazendo parte do espetáculo se você cai na arena. Agora, a arena possuía um complexo sistema subterrâneo hipogeu, de túneis e câmaras onde os animais gladiadores ficavam antes da sua entrada, declínio da natureza e Idade Média. Após a queda do Império Romano do Ocidente, o Coliseu caiu em desuso para entretenimento no início da Idade Média. É um ponto já que o Império já tinha ruído, mas se mantinha de pé, e não é à toa que durante a Idade Média teve um Papa que meio que tentou reconstruir ele, uma parte do Coliseu, mas ele não conseguiu. É porque tenta manter ele, porque ele era um dos grandes símbolos de poder de Roma. E só para finalizar, o Coliseu que a gente falou foi reconhecido como uma das 7 maravilhas em 2007. Isso daí já é esperado, mas eu acho que ele é do mundo antigo, né, que ele fez parte, porque ele também pode fazer do atual, mas ele pra mim faz mais sentido fazer do antigo, né? Beleza. Agora tem também a história do Panteão, que como o PR citou, como ele surgiu. Ele surgiu antes de Cristo para depois de Cristo, que seria um século antes para 2 séculos depois. Ou seja, ele também estava no projeto entre, como pode dizer, antes e depois também da arena. Foi em 27 a.C. O primeiro panteão foi construído pelo Marco Vipsano Agripa, genro do imperador Augusto. Sua fachada ainda leva inscrição original em latim homenageado a Agripa.
Eu não consigo falar esse nome, mas está escrito, acho, como Marco Agripa, filho de Lúcio, construiu isso durante o seu terceiro consulado. Ok, o templo originalmente foi destruído no incêndio em 80 depois de Cristo e reconstruído novamente, basicamente 100 depois de Cristo. Atualmente a versão hoje foi construída pelo imperador Adriano por volta de 125 depois de Cristo. Ele manteve a incriação de Agripa na fachada como um gesto de respeito à tradição romana. A palavra panteão vem do grego, que significa todos os deuses. E o templo foi dedicado a todas as divindades romanas. O panteão, né, como você falou, era uma das marcas de Roma, né, porque o Império, como falou, né, ele cresceu muito, né, então era um centro ali político, né, que mostrava a poderância de Roma ali, então era uma das maiores obras, e Roma também estava naquele estado de reestruturamento, bem, né, depois do incêndio que teve. Aí então eles tiveram que investir tudo. Tá, beleza. Então, para continuar, agora vamos para a intervenção da igreja. O panteão foi foi doado ao Papa Bonifácio VI, IV, e consagrado como uma igreja cristã chamada de Basílica de Santa Marina e Materes. Essa conversão foi crucial para sua preservação durante a Idade Média, época em que muitos templos pagãos foram saqueados e destruídos. Começou aquela época lá que quando o oprimido virou opressor, de uma certa forma, não muito legal. Embora tenha salvado a estrutura, ela não evitou todos os saques. Mármores e revestimentos de bronze e dourado da cúpula acabaram sendo saqueados. Por exemplo, foram removidos para serem utilizados em outras construções, incluindo a Basílica de São Pedro. Depois que o cristianismo, né, meio que entrou em Roma, né, que eles adotaram, os pagãos se revoltaram contra a própria igreja. Aí, todas essas obras, assim, do passado romano, ou foi destruído pelos próprios pagãos e também por terremotos, né, aí... Tá. PR, quer acrescentar alguma coisa? Não, até agora não. Na verdade, eu gostaria, sim. Eu gostaria de falar, porque, por exemplo, você estava falando da desconstrução de Roma, né? Até importante falar isso depois, posteriormente, mas agora também, que ele era tão grande até que foi dividido em duas partes, né? Então, quando o Império Romano do Ocidente caiu, ainda ficou o do Oriente, né? Que ficou Constantinopla, né? Ali perto da Turquia e tal. Junto com, para você ver o quão imenso que era o Império Romano, não tão grande assim comparado ao Brasil, né? Assim, questões de dimensões, mas ainda assim a estrutura dele era tão grande assim, que até quando gerou o colapso, por mais que tenha sido um pouco lento, em questão de anos, mais rápido ao mesmo tempo, questão assim, historicamente falando, ao longo de dezenas de anos e séculos também, ele dividiu em duas partes, né? Então, o primeiro foi do Oriente, não vou lembrar o ano agora de qual, 500 ou 700 e depois do Ocidente. Depois que terminou realmente tudo isso, aí começou a Idade Média, né? Que o Império Romano se fragmentou em várias partes. Aí cada região fundou seu estado-país, né? País-estado, que aí fundaram as primeiras grandes nações da Europa, que tem até hoje, que você nota que até os conflitos que aconteceram depois das guerras, né, depois da Idade Média, aí, de 1500 para cá, são ainda as raízes dos povos que existiam ali naquela região antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, ainda do Império Romano. Tanto que você vê que é o continente que mais tem relatos, por mais que seja o mais antigo, né, junto com a Ásia, a África, enfim, mas é um dos continentes que tem mais relatos de conflitos e guerras entre os povos, porque está na raiz mesmo, né, da histórica do lugar. Anticristo, depois de Cristo, com o Império Romano e depois do Império Romano, né? E que existe até hoje, por mais que tenha essa neutralidade pacífica, aí, entre aspas, né? Mas que tem uma tendência a retornar isso
e que a população realmente está resistindo para isso não acontecer, que realmente não tem que acontecer, para gerar um pouco mais pacífico, né, mais tranquilo, mas deixando claro que está marcado na história do lugar, não faz nem 70 anos de que ocorreu o último relato disso, né, historicamente falando, isso é um piscar de olhos, tipo, menos de 1% aí, talvez até menos, de toda a história da região, que foi de conflitos, guerras e tal, por conta da raiz histórica do lugar, né, junto com os romanos. Eu estou acreditando na história da Europa, porque a história da Europa, praticamente 50% aí dela, né, da Alemanha para A antiga Germânia ou Baviera, sei lá, já chama de germânicos, é mais fácil, já pega tudo. Da Alemanha para cá, fora por Roma, então não tem como falar de Roma sem falar da história da Europa, né? Quase impossível, já que Roma ocupou grande parte da Europa por muito tempo, antes de cair, depois surgiu a Idade Média, né? A outra coisa que eu posso falar é que o Panteão, aquela cúpula gigante, serviu também de influência para a criação de outras obras ao longo da história, servindo como inspiração em catedrais, edifícios. Um exemplo, a cúpula possui um óculo central de 90 metros de diâmetro que serviu como uma única fonte de luz natural. O piso é sutilmente inclinado com 22 buracos de diâmetro para ecoar água para ecoar a água da chuva na entrada do óculo. E o mais incrível é que ela não tem sustentação, né? Tipo, ela não tem aquelas vigas de sustentação, porque do jeito que ela foi feita sem sustentação. Tipo, isso daí é incrível, porque hoje em dia tudo tem que ter uma viga. Ou um pilar para segurar. Tudo tem que ter hoje em dia. Tá. Os aquedutos romanos também é uma história de triunfo da engenharia, a organização cívica da capacidade de sustentar o crescimento de um vasto império. Como vocês podem ver, o projeto para levar água fresca de fontes distantes para as cidades, eles foram uma peça fundamental para a civilização romana. E isso, vocês veem, foi feito basicamente no 300 a.C. O primeiro aqueduto de Roma, a Aqua Apipia. Teve basicamente teve 16 quilômetros de extensão. A maior parte de sua trajetória era subterrânea para proteção contra ataques. E foi encontrado uma tendente crescimento de população da cidade, que precisava de mais água potável do que disponível em poços nascentes. Essa foi a chave de virada para o Império Romano, né? Porque eles estavam começando a crescer nessa época e a urbanização da cidade também estava crescendo. Então, para ter uma grande população de uma certa forma saudável e crescer muito, eles precisavam investir numa forma de algum jeito para trazer a água. Aí eu esqueci até o nome do cara que fez o primeiro aqueduto, que ele conseguiu usar as próprias plantas dele lá, que ele tinha algumas, para usar até a própria geografia do terreno para criar o aqueduto. Então foi uma mudança de chave no Império Romano. Isso aí. Você vê que até mesmo no nome das construções, né, tem um pouco da história aí pagã, né, que era do Império Romano. Você vê até mesmo na etimologia do nome do Panteão, né, significa literalmente templo de todos os deuses, né, que pan de todos, aí todos os deuses, enfim, que aí tá tipo homenageando, né, a questão pagã religiosa ali que eles tinham em Roma, né, que era da existência aí de múltiplos deuses, né, que foi colocada até no título das construções. Isso antes do cristianismo entrar em Roma, né, que basicamente era o que eles acreditavam naquela época, né, e, bom, é interessante que até no nome das construções eles deixaram a marca e identidade deles, né, do que eles acreditavam que existia, né, enfim, que era o certo. Agora os materiais que eles usavam para fazer os aquedutos eram o uso de materiais inovadores, como o concreto pozzolânico,
uma argamassa resistente à água. Você vê, uma argamassa resistente à água há um bom tempo atrás. Hoje em dia a argamassa não tá tão boa assim, não. Pra você ver, um fato interessante que você falou, que a argamassa hoje não tá boa, tipo, eu morava numa casa que, tipo, a gente fez lá tudo bonitinho com argamassa e tinha infiltração, com água ainda, com água. E naquela época os caras criou uma coisa tão inovadora que, pra você ver, conseguia levar muita água, as construções não tinha infiltração e conseguiu mudar a história deles. Cara, quer que eu pegue o ingrediente de fazer argamassa para passar para você, de origem romana? Pode falar. Eu vou tentar ver. Beleza. Os aquedutos tiveram um impacto profundo na vida social urbana de Roma. Isso conseguiu melhorar a higiene pública deles, provavelmente. Ao fornecer um abastecimento abundante de água limpa, os aquedutos melhoraram as condições sanitárias e saúde pública da cidade. A água era distribuída para diversos fins: banhos públicos, termas. Um dos principais destinos da água era o fornecimento das luxuosas térmicas romanas. Bom, olha só como você vê que as coisas se repetem, né? Naquela época você falou que, por exemplo, na época de Roma aí, que foi junto com a existência de Cristo, né? 100 anos depois de Cristo, 200, enfim, um pouco antes também, eles tinham esse sistema de aquedutos, né? Que depois também teve nas Américas, junto com os maias, enfim. Eles também tinham essa tecnologia muito grande em Tenochtitlan, né? No México, e depois os europeus destruíram tudo na Espanha, com um exército menor que o deles aqui no México. Enfim, isso foi muito tempo depois de Roma, obviamente, mas fazendo uma comparação. Mas depois que houve a fragmentação de Roma, esse conhecimento ficou preservado em algum lugar, mas ainda assim toda a Europa teve um período aí que eles não tinham um sistema de saneamento básico para a época, né? Então, tanto a engenharia, toda a construção, ainda que ficasse preservada em um só lugar, que foi na região da Itália, né? Obviamente, o Império era grande, não tinha essa tecnologia em todos os lugares do Império, obviamente só ficava no centro e na capital econômica deles, né? E política também. Mas ainda assim, houve essa fragmentação, ou seja, chegou num ponto muito bom. Nossa, tinha água filtrada, beleza, para todo mundo consumir o saneamento básico, mas depois houve a fragmentação, conseguiram cair isso, né, junto com a queda do Império, obviamente. Depois retornou só depois com a Revolução Industrial, né? Então você vê assim como as coisas acontecem, chega no ápice, depois declina um pouco e depois volta, tipo, séculos depois, muito tempo depois, ainda que o conhecimento, obviamente, não era tão rudimentar como os historiadores falam, né? Então, obviamente, o povo da época não é tão ignorante assim para ter uma forma assim, de vida tão sem higiene, né? Mas não existe isso, não tem por ser tão ignorante assim. Mas de fato, assim, realmente um ápice aí durante o Império, e depois da queda dele, caiu um pouco esse sistema tão tecnológico que tinha de água, saneamento básico, como você falou, né? Assim, é uma análise muito interessante observar isso. Uma boa legado duradouro seria que as engenhocidades romanas do aqueduto, testemunhadas pelas estruturas, ainda estão de pé, como o Ponte du Gard, na França. O legado dessa tecnologia influenciou a engenharia civil por séculos, e alguns aquedutos romanos continuam em uso parcial até os dias de hoje. Sim. Tá, beleza. Vou mencionar agora os arcos triunfais. Tem origem romana da Roma Antiga, onde eram erguidos para celebrar vitórias militares de generais e imperadores. Vixe, então isso daí era usado quase todo santo ano. Se bem que as batalhas naquele período ajudaram no máximo o quê? Um ano? Ou quase um ano, dependendo. A prática surgiu por rituais de procissão triunfais, nos quais o general vitorioso passava debaixo dos arcos temporais. Com o tempo, essas estruturas efêmeras deram lugar no monumento permanente de pedra. Não serviam para propósitos práticos, mas sim como marcos comemorativos e de
propaganda para exibir as conquistas do poder do Império Romano. Basicamente, um palco para você comemorar as vitórias. A decoração eram ricamente decorados com esculturas, relevos, inscrições detalhadas narradas das vitórias conquistadas, feitas por líderes homenageando. As letras das inscrições eram frequentemente preenchidas com bronze para se destacarem. Poxa, parece que bronze naquela época era muito fácil de se achar, hein? Uma coisa que você falou foi bem legal é que eles tinham que mostrar isso pro povo, né? Que o Império era formidável, pô. Era forte, eles conquistavam tudo. Eles conquistavam tudo. E por causa disso, eles queriam mostrar pro povo assim, ó, olha só como é o Império. A gente tem tudo do bom e do melhor. Essa prática que você falou que eles passavam debaixo do arco, eu acho muito interessante que quando eles traziam a vitória e eles voltavam e passavam de volta, era como se fosse ali os portões de entrada tipo deles ali do paraíso deles. Porque imagina você ficar 2, 3 anos numa guerra com sangue, tripa, e você volta para sua casa e você é recebido com glórias e louros, né, como eles falavam. Uhum. E essa prática foi tão marcante que até o próprio Napoleão, né, depois com o tempo, ele fez isso também, né, que fundou o Arco do Triunfo para passar para o exército dele ganhar. Acho bem legal isso. Interessante. É um símbolo tipo de passagem, né, para dizer, por exemplo, ó, a gente conseguiu conquistar, então é mais como se fosse um ritual, né, para dizer assim, conseguimos a nossa vitória, a partir desse momento que nós passamos daqui para frente já não somos mais os mesmos, somos mais vitoriosos, tal. É mais um símbolo mesmo de ritual, né, para passar para o povo, como você falou, de uma característica que eles conseguiram marcar, né, e vencer, que no caso seriam guerras ou alguma mudança de pessoa que está no poder. Se for passar, por exemplo, o bastão, né, de uma pessoa nova que está no comando aí, de também exibir para o povo, por exemplo, a partir de agora que nós passamos aqui nesse arco, é como se fosse uma passagem nova que se abriu, um tempo novo que se abriu, uma nova era, entendeu? Um simbólico, né, para passar uma mensagem mesmo que inconsciente, assim, para as pessoas, né, elas entenderem o que está acontecendo. Ainda naquela época eles já entendiam isso. É interessante, o pessoal, mesmo sem tanto estudo tecnológico, eles tinham conhecimento ainda, né, fazendo com base na reflexão dessas passagens simbólicas que ficam marcadas psicologicamente aí, na mente das pessoas, assim, até porque é necessário, né, socialmente falando, eles entendiam isso, era uma sacada mais social do que realmente inteligente, né? Bom, como vocês falaram também, tem um Arco do Triunfo de Paris, na década de 1836. Foi comandado, como você falou, pelo Napoleão Bonaparte, em 1806, para celebrar suas vitórias militares. O monumento tinha 50 metros de altura, foi inspirado nos arcos romanos, abriga a tumba do soldado desconhecido, instalado em 1920. Eu acho que esse negócio aí do arco do soldado desconhecido é lá da Rússia, que falam que tem esse memorial para eles. Também tem um Arco do Triunfo lá em Barcelona, de 1888, construído como uma entrada principal para a Exposição Internacional de Barcelona. Diferentemente dos romanos, seu tema principal é a indústria e o artesanato. Porque, sinceramente, a Barcelona não consegue lutar pela sua independência, porque eles querem chamar de Catalunha hoje em dia. Também tem um período aqui de desenvolvimento. A arquitetura romana se desenvolveu nos 3 grandes períodos, que era na monarquia, na período inicial com forte influência etrusca, no período republicano, na sua fase expansão com maior absorção de cultura grega, e na época do Império, no período do apogeu. Só para lembrar, o apogeu que eu estou mencionando não é o apogeu do 300, não, já vou desmentir do que o apogeu não começou com isso, não existiu. Pelo menos não tinha esse nome na Grécia. Marcado pela construção de obras, monumentos e luxuosos por todo o vasto território romano. Viram? Esse é o apogeu de verdade.
Olha, você falou uma coisa bem interessante que a Roma, né, como ela se expandiu muito, na Inglaterra, como você falou, a monarquia, né? Tinha um rei que já vivia nessa época na Inglaterra, né, romano, e ele construiu lá um muro, né, que impedia, né, os celtas de entrar na terra dos romanos e ia subir pelo rio. E essa parte foi a parte, acho que, final do Império Romano, né, ali na Inglaterra, porque foi naquele período que o Império já estava meio que dividido. É porque também muitos castelos serviam como forte para manter preso. Por exemplo, a parte de Gales, ele tem vários castelos por lá. Sim, é verdade. Bom, aqui na parte que eu posso puxar agora são os materiais, que é o famoso concreto romano, chamado de opus caementro. Uma mistura de cal, areia, pedras, água, muitas vezes enriquecida com polazo. Vantagens de ter esse negócio: grande resistência versátil e uso de materiais mais disponíveis que permitiam a construção mais rápida e eficiente. Vocês verem. A pedra, mármore usado pela sua beleza e durabilidade, especialmente em templos e edifícios públicos. Tufo, rocha vulcânica, como frequentemente usada com fundações de pedra. Dá para ver que continua até hoje. Travertino, um tipo de calcário usado um tipo de calcário usado em fachadas, anfiteatros e banhos. Tijolos, utilizados tanto como material estrutural quanto revisto para concreto e com blocos de tijolos ou cerâmica sendo aplicadas no exterior. A famosa gamassa, uma mistura de cal. Agora vem a gamassa, Denelli. Uma mistura de cal, areia, posteriormente polazo, usado em alvenares e para unir materiais. Mas é difícil achar esses tipos de coisa aqui, hein? Hoje em dia o pessoal fala que é mais prático, né? Mas eu acho que os romanos que eram muito mais práticos, porque, com os materiais que os caras tinham, os caras conseguiram transformar um pântano no Coliseu, né? Porque antigamente o lugar onde ficava o Coliseu, antes do Nero fazer a casa dele, era um pântano, cara. Então, só dos caras tirar um pântano, que, pântano é um lugar ali que não tem, nenhum tipo de estrutura, meu. E os caras conseguiram, terraformar ali, colocar concreto, depois colocar pedras, assim, até formar uma camada que segura o solo, cara, é espetacular, velho. Pois é. Tinha também... Até a própria cidade de São Paulo, observando assim, você comentou do pântano, né? Grande parte da cidade de São Paulo, né? É rio, praticamente. Da 25 de março, por exemplo, ali, há mais de 200 anos atrás, pouco tempo aí na história, foi uma região de pântano, né? Então, como é uma região, como o Alex Dark comentou, que só tinha rios, né? Tem até documentários pesquisar que se chama Entre Rios, que conta a história de São Paulo, literalmente uma região só de rios. Por isso que se tornou uma cidade desenvolvida, né? Por conta dos rios que tem aqui, a população precisa de água, né? Para sobreviver, obviamente, como em Roma. A maioria das capitais são pântanos, né? Conseguiram fazer sistemas de drenagem também, infiltração da água, enfim, muito bem, para justamente construir os edifícios altos, né, que precisam de uma base firme para eles crescerem. Mas eu vou adicionar outra coisa. Você comentou do Arco do Triunfo, não tem como ser justamente uma coincidência, né, de falar não foi uma inspiração no Império Romano. Justamente que nem você falou, Napoleão realmente deve ter se baseado nisso na construção do Império Romano, junto com Barcelona, que o Alex comentou, que foram de uma inspiração e uma marca, né, para mostrar de como Roma representou eles e também das guerras que tiveram e tal, e para demonstrar para o futuro aí as conquistas que eles tiveram, né? Também uma coisa de material usado também era a madeira, usada em estruturas temporais como cimbramento, tá escrito assim, como cimbramentos para
construiu os arcos, os abobadas e em edifícios mais simples. Também tem os azulejos romanos de gesso que também foram usados, principalmente para o acabamento de decorações. Sim, e você entrou num ponto também que eu queria falar de uma coisa que eles fizeram, que foi a cidade até hoje, né, que é Veneza, né, que é a cidade que eles construíram do zero. A cidade de Rio, né? É, cidade que fica ali na água. Pô, os caras usaram base de madeira, eu vi esse documentário, usaram base de madeira, usaram gesso, usaram cimento. E, meu, os caras fizeram uma cidade no meio do oceano, velho. Tipo, porque se você pegar Veneza, ela não tem, tipo, ponto assim de. Carro. Assim, é água pura, né? Só que hoje a cidade está até afundando por causa disso, porque os romanos já tinham conhecimento desse ponto, assim, da engenharia. Eu acho muito fascinante a cidade de Veneza até hoje ainda. Os prédios, as ruas, tá tudo intacto, cara. Será que lá existe Uber de barco, cara? Oi? Será que lá existe Uber de barco? Com certeza. Não seria engraçado, velho, você vê os caras de Uber de barco. Uber de barco e ainda por cima dizem que aquela cidade faz demais que tudo. Imagina os caras de delivery tendo que trabalhar nesse negócio. Pelo menos peixe é o que não vai faltar, né? Pois é. Meu, Veneza é uma bagunça, cara. Isso é doido. Eu tô vendo uma imagem dela de cima. Se você for ver bem, Veneza é literalmente uma cidade feita de tijolos. Porque, cara, tem muito desenho que tem cor de tijolo. Essa construção das pedras madeiras, teve até uma questão biológica ali por trás, né? Porque, como você comentou, a base é feita com estacas embaixo d'água, mas por que não apodreceram depois de tanto tempo, né? Porque madeira, contato com a água, qualquer madeira que você pega tem MDF, vai absorver água, vai virar mofo. Construção do ensino fundamental, né? Mas por que isso não acontece? Tem a questão, por conta do cálcio, junto que tem na água, acaba petrificando, né? Aquelas estacas de madeira. Então, elas literalmente acabam ficando, com o tempo, né, após muitos séculos, aí, quase que transformando em pedra, né? O que impede tipo, a ação de fungo e bactérias de dentro para fora, né? De gerar decomposição e todos os prédios ali caírem. Então, a questão, junto da água, da própria região, né? Areia de vulcão, placa tectônica, enfim, com os fragmentos aí, químicos da água, ajudaram a deixar a Veneza aí, firme depois de tantos séculos após sua fundação, mas de tempos para cá está gerando a queda dela, né, pouco a pouco, por conta de que, obviamente, perfeito esse esquema de petrificação da água com cálcio, né, e a ação dos fungos aí está acontecendo para gerar o fundamento da cidade em si, né, por conta das bases de troncos. Então, obviamente, não foi uma cidade feita para durar tanto tempo, ainda que durou tanto tempo, né, mas como é uma base de madeira não tem uma resistência tão grande assim ao longo dos séculos. Então, ainda que a ideia inicial foi essa, não foi algo assim provavelmente muito planejado ao longo do tempo, porque não é algo inteligente fazer isso, né? Por mais que não saiba que madeira se decompõe rápido, ainda assim a questão assim, a partir dos séculos para agora, né, é que a cidade de Veneza afunde, mas com a engenharia do governo, provavelmente eles vão tentar reverter isso de alguma forma, né? Eu não vou mentir, eu achei que por um momento você falou que o motivo seria o aquecimento global. Se você fosse um cara mais progressista. Será que é aquecimento global? A gente pode até comentar isso na próxima gravação, né? Não, por favor, não. Muita coisa vai comentar, cara. Muita coisa. Tem uma agenda climática aí por trás, forçando agendas e governos a agirem de determinada forma. Quanto tempo estão falando que vai aumentar 1 centímetro, cara? Cara, a maior mentira dessa porcaria, com todo respeito para desmentir, vamos falar: vai derreter as calças polares e vão basicamente inundar tudo. Cara, tem um monte de gente fazendo caso na praia e não ligando pra isso, até gente famosa. Então eles mesmos estão mostrando que não acreditam nessa merda.
Não, assim, eu duvido que isso esteja acontecendo, mas por que tá tendo tanta propaganda por trás? É pra gerar medo? É pra quê? É pra Medo. gerar pessoas? É pra acelerar uma agenda, entendeu? É uma agenda, obviamente, que eles querem gerar essa transição artificialmente, de forma forçada nas pessoas. Mas isso não pode acontecer. Porque ela vai acontecer de maneira natural, eles têm conhecimento disso, cara. Esse pessoal aí tem um conhecimento profundo por trás. Né? Sabe que isso vai acontecer em algum período do futuro, que nós vamos ser obrigados a passar por isso. Tem até uma agenda aí na Europa até 2040, transição de todos os carros de combustível a diesel, enfim, óleo e gasolina para elétricos, né? Até 2040, aqui como é Brasil, país de quarto mundo, vai demorar até 2100, né? Então é mais rápido. O já vai estar morto, cara. Cara, aqui vai dar 2.200, isso vai acontecer ainda, entendeu? Porque o governo não faz nada, entendeu? Tá bem raiva. Tá. Mas enfim, eles estão forçando propositalmente para a população ter consciência. Ué, mas como você comentou, Alex Dark, por que eles mesmos não fazem isso? Eles não são influência, não são referência? Eles que deviam fazer, cara. Que teve uma conferência do clima que era contra a emissão de gases tóxicos aí de efeito estufa. O cara foi com um carro que mais emite gases poluentes aí, de acordo com eles, que mais emite CO2. Falei, pô, meu, você é referência, você tá dando o pior exemplo. Por que você não foi com um Tesla elétrico, foi outros carros elétricos que não emitem, entre aspas, gases tóxicos? Entendeu? Palhaçada. Assim, eu não sou contra essa transição aí de carros elétricos, entendeu? Pra mim tem que acontecer mesmo, até do ponto de vista ecológico, mas assim, é uma agenda forçada. Você vê, obviamente, que é algo forçado, entendeu? Teve uma lei aqui no Brasil, até para proibir o uso de sacola plástica, por que não foi pra frente? Passando a preocupação. Gente, vamos voltar pro tema, gente. Agora você tá entendendo o que eu passo aqui, Adonai. Não, a gente pode criar, depois a gente pode criar um tema falando sobre aquecimento global ou formas de vida que já foram extintas. Seria uma boa. Não, política é uma parte, cara. Envolveu política aí, dá pra fazer um texto enorme aí. A gente deixa isso pro final do ano, porque assim a gente já faz retrospectiva política do ano inteiro. Mas então, como vocês podem ver, o Império Romano foi bem rico, praticamente. Durou... Eu acho que ele é um dos poucos impérios que durou tantos séculos que até que acho que vai durar até... Sei lá, acho que vai durar até o ano 3000, dependendo. Porque ele foi aquele império, né, que, pô, mano, os caras foi até na Ásia. O povo que vai até na Ásia, os caras tá com um império gigante. E principalmente, eu tenho que dar dentro aqui, é o Império Bizantino, né, que, como a gente falou... Ele basicamente é o outra... Tá bom, vamos falar a verdade. O Império Bizantino seria tipo o Brasil depois que foi embora, depois que separou de Portugal. O Império Bizantino é isso, né? Mas mesmo assim, ele era a raiz do Império Romano também, né? Tipo, naquela região ali da Turquia, e até hoje, meu, a referência do Império Romano lá é muito forte na Turquia. Você vai lá, tem anfiteatros, tem muitas coisas, tipo construções, até aquedutos lá, sem contar que recentemente encontraram lá uma parte da cidade que era fundada na água do Mar Negro. Você vê, o Império lá era muito forte ainda. Uhum. Sim. Até mesmo do latim, né? Surgiu ali, obviamente, muito antes aí da época do Império Romano, né? Sei lá, 5 a.C. por aí. Mas foi depois e durante também, né, a questão do Império Romano que gerou outras línguas aí, né, por meio das variações culturais de cada região. Tirou aí o português, o francês, o italiano, enfim. Vocês confirmam aí se falavam latim, como provavelmente sim, né? Ainda assim, lá o berço linguístico, né, do restante da Europa aí, da Germânia aí para Portugal, né, questão do oeste da Europa, da Alemanha para o oeste, enfim, linguisticamente falando, né, teve toda a origem aí em Roma, questão do latim. Eles eram, como você falou, eles criou muitas das línguas que a gente conhece. Por exemplo, foi feito um estudo que o francês, espanhol, todas essas línguas vieram do latim, que eles chamavam de latim vulgar, né?
Só que com o tempo, como você falou, a Europa foi crescendo, o resquício do Império foi caindo e foi criando vários tipos de línguas, né? Então, pode-se dizer que eles são mesmo o pai da língua moderna da Europa, né? Porque, pô, os caras dominam quase tudo, tipo... E até mesmo eu ouvi dizer que a Turquia tem uma parte lá que fala até um pouco ainda da língua antiga, só que é bem pouco mesmo. O romeno também tem uma certa ligação com o idioma, até com o português, se vocês forem ver. Pra falar a verdade, a parte lá da Espanha, que tem vários, se você for ver, tem gente que fala um idioma meio que próprio, como a Galícia, eles têm um idioma deles que parece muito com o português. Sim. Você vê a herança deles. Como eles falam de forma vulgar. Dessas características, né? Tá tendo até uma influência aí que talvez aí futuramente algumas partes aí da Espanha queiram gerar independência, mas não tem muito ao certo se isso iria acontecer até por conta do tamanho do território. Mas talvez aconteça mesmo, porque tem países aí minúsculos na Europa, né, que conseguem, por exemplo, existir. A questão de Luxemburgo aí, que é mas bem pequenininho, País Baixo. Esses aí... Não, o Luxemburgo é meio que um principado. É um país, mas é praticamente um principado. Não, ainda assim, são estados independentes dos outros que estão ao redor, entendeu? Por exemplo, a questão até do Vaticano, enfim, também. Muitos estados ali conseguem existir, né? E os outros reconhecem que eles existem, então... Os outros reconhecem e eles se reconhecem também como estado independente, então é oficialmente promulgado que isso acontece. Agora a questão, para isso acontecer mesmo em questões da Galícia, que nem você comentou, tem que ter um destaque muito grande do restante da Espanha, né? A questão de língua, economia, tem características que o povo escolhe. E ainda assim com resquícios também do Império Romano na história. Tá. Pô, gente, vamos tentar pelo menos tentar só gravar até dar pelo menos 1h e 10 minutos, a gente encerra, tudo bem? Tá bom, tá de boa. Tá bom, pra finalizar... Tá. Já sei, vamos indicar pelo menos... Eu sei que não tem nada a ver, mas... O filme Gladiador, mesmo não tendo nada a ver com a realidade, ele mostra também como as estruturas humanas eram. E você, querendo ou não, você fica vendo como eles usam aquilo, você fica espantado na hora que você vê o filme. Sim, é verdade. Principalmente o Gladiador 1, né? É o que eu gosto mais. Apesar de não ter nada a ver, ali eles mostraram que a arquitetura romana, tipo, era assustadora. Principalmente aquela parte quando eles chegam no Coliseu, um personagem fala assim, eu não sabia que o homem podia construir esse tipo de coisa, porque na época eles traziam muitos escravos, né, de outras regiões, de vários povos. Roma escravizava que nem maluco. Aí quando eles chegavam em Roma, eles ficavam assustados com o enorme que era Roma, porque pra época, eu digo que Roma era a capital do mundo, porque, os caras tinha tudo lá. Pois é. Outra parte que pra mim mostra também esse tipo de coisa seria um pouco da beleza, seria o jogo Rise of Rome, que é basicamente é um jogo basicamente esquecido da Microsoft que tentou fazer um God of War de Roma. Esse é antigo, hein? É um clássico. Virou clássico cult agora, porque na época não inovou tanto. Talvez igual que a Microsoft tá fazendo dando jogos para PlayStation, vai que isso dê certo. Mas eu queria relatar na hora que você vai lutar no Coliseu. Eles fazem uma engenharia que eu duvido que isso realmente acontecia, mas o que eles mostram? Na engenharia eles mostram que a plataforma desce e eles alternam a plataforma, sobe e depois criam edifícios. É impossível? Acho que mas até que seria incrível ver se isso realmente acontecia de verdade. Na hora que você vai começar as batalhas campais, ou como o pessoal chamaria, as batalhas de arenas. Putz, aí é uma coisa que eu tenho que falar, porque, cara, o Império Romano, eu não duvido nada deles, não. Eles criam muita coisa. Se eles podiam mudar o Coliseu, eles podiam fazer isso, né? Alguém tem mais alguma obra pra mencionar? Olha, eu tenho uma obra aqui. Eu tô falando dele, mas você não tá, assim, mais,
na série que eu assisti, do Spartacus, também não tem nada a ver. Mas tem um coliseu lá que ele ficou muito famoso mesmo na história da Roma Antiga, que é a cidade de Capua. A cidade de Capua, ela era uma cidade mais interiorana ali de Roma, mas a cidade de Capua, pra época, era quase o tamanho de Roma, cara, pra você ver. Ela seria tipo a segunda capital de Roma, né? Sim. Tá. Você comentou aí a questão que eles faziam batalhas, né, no Coliseu aí com água, né? Que estão tipo simulando literalmente As batalhas navais. vai para evitar que a água saísse para fora, né? Então tinha que ter um sistema de drenagem muito inteligente também, calcular todos os metros que tinham ao redor também, impedir que a água vazasse para fora, né? É uma criação literalmente de um lago artificial, né? Para aquilo acontecer. E além disso, depois tentar tirar toda a água, né? Depois que a terminasse, obviamente, porque eles tinham que simular lutas, obviamente, que não era só questões de batalhas de água que existiam ali, né? Também tinham batalhas físicas ali no terreno próprio do Sol. Então, além de impedir a água de escoar para fora, ainda tinham que ter um sistema também tipo de tubulação, sei lá como que era, enfim, para aliviar a água ali de passar, né? E tipo diminuir e controlar a entrada de água ali no Coliseu como se fosse uma banheira mesmo artificial. Então tinha tudo isso por trás também, o conhecimento deles é muito inteligente. Realmente, o Roma vai ter histórias e estudos por muito tempo. Outro exemplo, eu sei que não é uma, mas fez parte, é o Pompeia, praticamente. Sim. Pompeia. Lembra? Isso pode também mencionar o filme, já que se passa em Roma. O filme é meio bizarro, mas como termina, obviamente, todo mundo morrendo e virando, eu posso dizer, pedra, Estátuas, né? Estátuas de pedra. O filme basicamente mostrou um pouco da beleza romana deles. Sim, mas tem uma coisa ali que eles forçam muito naquele filme. Assim, mostra muito da beleza romana. Ali aquele mar da Sicília, né? Que eu acho que é o mar que eles ficam ali. Cara, é uma coisa assim, tipo, de tirar o fôlego. Mas o problema uma coisa que me incomodou muito foi da arquitetura daquele anfiteatro no filme. Porque estudos indicam que, cara, nenhum estádio foi construído com o corpo de humano, cara. Porque não, isso já é fantasia. Ficaria muito bizarro. Não tem como alguém fazer isso, cara. Tudo bem, eles fazem estátuas gigantes pra ser bonito, mas fazer uma coisa desse tipo seria meio complicado. Bom, alguém tem mais algum tema pra acrescentar? Bom, eu tenho um monte de tema, tipo, do Império Romano, porque, os caras eram muito, tipo, eles foram somente em Alexandria, né, em Alexandria, eles construíram lá uma cidade extremamente incrível, cara, que ia desde bibliotecas, faróis, e tem uma história também que recentemente foram comprovado um estudo do próprio Império Romano, que eles tinham uma cidade no berço da África ali, tipo, quase perto da Etiópia. Eles tinham uma cidade lá. Só que essa cidade ela foi atacada, obviamente, pelos bárbaros, né? Que na época eram os nativos, e a cidade acabou. É uma pena. Mas agora eu fico na dúvida. Você acha que boa parte dos territórios colonizados por eles, ou basicamente dominados por eles, mantém boa parte da arquitetura? Tirando o Egito, você falou? E também a Turquia. É isso. Boa parte de muitos territórios tem sim ainda a influência do Império Romano, porque foi um império muito grande e acabar com aquela arquitetura dele seria tipo uma tristeza. Foi o que aconteceu uns tempos atrás, quando tinha aquele grupo do Estado Islâmico, eles explodiram a estátua do Alexandre, né? Cara, aquilo ali foi um desastre, então todo mundo percebeu que tinha que correr para, tipo, prevalecer, né? Tipo, conservar esse fato histórico, porque apesar de muito tempo, é um fato histórico, né? Não tem o que fazer.
Como eu diria, é a história do passado. Mesmo que vocês queiram destruir, não pode, é uma história do passado de nós. Como grande parte aí das cidades da Europa, eles querem marcar a sua identidade cultural, histórica, né? Então não tem como deixar batido, tipo, isso que aconteceu, né? Por mais que eles tentam fazer de alguma coisa, ainda que apaguem todos os registros históricos aí que tenham feito, sei lá, de bibliotecas, de tantos lugares aí que ficou marcado de alguma forma, ainda assim eles querem preservar isso que aconteceu, né? Por mais que as gerações passem governos, passem anos, parece que uma identidade mesmo do próprio povo, o povo não tem sério, né? Eles tiveram que se reerguer e tudo aquilo. E esse que é o engraçado, né? Porque a base da Idade Média é o resquício do Império Romano, como fortificações, né? Que viraram castelos de monarquia, tipo, até mesmo a própria cultura, tipo, espadas, armaduras, né? Eles evoluíram, mas, como você falou, eles permaneceram com aquilo que era o padrão do Império Romano ainda, né? Porque, por exemplo, a questão moderna, eles deixam um pouco de cada parte, né? É como se você, por exemplo, fizesse uma escavação na Terra e você tivesse as diferentes camadas que tem, né? Assim, marcando cada época. Então, por exemplo, sei lá, passou 2000, tem um pouquinho da parte do Império Romano, depois passou mais tempo, tem um pouco da parte, depois da queda deles, né? Da decadência, tem um pouco da parte da Idade Média, depois das revoluções que teve depois, as guerras que teve depois. A questão da parte mais contemporânea também, né? Provavelmente acho que a parte mais contemporânea eles conseguiram, eles nem querem mais lembrar, né? A questão, por exemplo, da Segunda Guerra e da Primeira. Eles lembram como se fosse um trauma que aconteceu, ainda que fizesse parte da história também. Eles tentam meio apagar isso, tentar reescrever de alguma forma. Porque eles não querem lembrar isso, mas tudo que aconteceu antes eles deixam marcado na história, até para não perder a identidade, né? Porque se eles apagarem, eles vão perder a identidade de povo que eles têm. Eles não podem fazer isso, né? O Brasil está totalmente oposto a isso, por isso que não desenvolve nada, mas enfim, é isso.